Com o advento da internet e das redes sociais, hoje qualquer pessoa tem voz e pode falar na internet, pode expor suas opiniões. E o que muito me espanta, na maioria das vezes, é o quanto as pessoas têm coragem de se expor nas redes sociais para falar sobre todo e qualquer tipo de assunto, mas lhes falta coragem para estudar antes de falar sobre esses assuntos. É impressionante como você vê as pessoas expondo as suas opiniões e debatendo com pessoas que gastaram a vida inteira estudando sobre determinados assuntos, sem que elas tenham tido sequer a coragem de sentar e estudar um pouquinho sobre aquele assunto. Eu falo isso porque, vez ou outra, eu sempre estou expondo sobre alguns assuntos aqui, falando sobre algumas coisas, e as pessoas vêm rebatendo assim, com autoridade, mas com a falta de conhecimento tão grande, que você fala assim, cara, não tem lógica. Como que isso é possível? Como que essa pessoa tem coragem de sequer ter estudado a respeito do assunto, querer rebater alguma coisa que ela não sabe, ela não tem domínio sobre aquilo? Nós precisamos, por que eu estou falando isso daqui? Nós precisamos ter um pouco mais de bom senso, gente. Se você não tirou tempo, se você não teve coragem, ânimo para estudar, para se dedicar acerca de um assunto, então não tenha coragem e ânimo para se expor na internet e dar opiniões acerca desse assunto. Tenha bom senso, tenha bom senso. Se você quer expor, se você quer falar acerca de algum assunto, de determinada coisa, antes dedique tempo estudando, procurando saber. Nós vemos, por exemplo, aí, grandes pastores. Outro dia eu vi um vídeo do pastor Augusto Nicodemos. O pastor Augusto Nicodemos é um cara que a gente sabe que é um grande estudioso da palavra de Deus. O cara tem doutorado, assim, sabe muito de Bíblia, muito mesmo. É um cara assim que admirável no questão da dedicação ao estudo e tudo mais. E ele veio falando sobre um assunto lá, que não convém entrar aqui em detalhes, mas ele vem falando sobre um assunto de maneira com muita propriedade, de maneira muito correta e tal. E de repente eu estava olhando os comentários lá e algumas pessoas que você vê que não tem um mínimo de conhecimento, de noção do que estão falando, rebatendo ele com aquela autoridade e pior, com arrogância, com falta de educação, sem demonstrar nenhuma base bíblica, teológica, e como se o cara fosse um demônio, tratando ele como se aquilo ele estivesse falando um absurdo. E ele estava expondo as escrituras ali com a máxima verdade, de maneira sábia, de maneira inteligente, com propriedade, com altíssimo conhecimento. Mas não, as pessoas acham que elas sabem mais do que ele, que dedicou a vida inteira a estudar as escrituras, a conhecer as línguas originais, a se preparar para trazer um assunto como o que estava sendo exposto por ele. E as pessoas vêm simplesmente achando que isso aí é um absurdo, esse cara não sabe de nada e não sei o quê. E você vai ver os argumentos das pessoas, elas não sabem absolutamente nem do que elas estão falando. Então, antes de você ter coragem de pôr a cara nas redes sociais para falar acerca de assuntos que você não tem conhecimento, crie coragem primeiro para estudar e aprender, para depois você vir, quando você falar com propriedade e tendo certeza do que está falando. Não sai rebatendo as pessoas sem que você saiba exatamente o que você está dizendo, não.